Senhor irmãos, a paz de seus irmãos, quero agradecer a você, dar meu muito obrigado por estar aqui no nosso canal. Seja edificado pela palavra. Quero pedir a você, quem não é inscrito, se inscreva. Também não esqueça de deixar o seu like, compartilha os outros vídeos que estão no canal. Estamos aqui, queridos, no hotel aqui em Recife, onde vamos participar da convenção do Estado aqui em Recife, e desta vez eu desejei fazer um vídeo. Quero compartilhar com você nessa oportunidade um vídeo com o tema que devemos fazer para entrarmos no mistério de Deus. O tema do vídeo será o que devemos fazer para entrarmos no ministério de Deus. Queridos, isso está no livro de Ezequiel, no capítulo 10, e o versículo de número 1 e 2, que diz assim a expressão da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 10, e versículo 1 e 2, diz assim a expressão da bendita palavra do Senhor. Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre ele com uma pedra de safira, com aspecto semelhante de um trono, e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubins, enche tuas mãos de brasas acesa entre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Queridos, quando lemos esse texto sagrado aqui, essa narrativa, esse texto está falando dos querubins, também fala de um homem vestido de linho, também fala de rodas. Você vê no versículo 2 diz: vai por entre as rodas. Fala também da glória de Deus. Versículo 4 diz que levantou a glória de Deus sobre os querubins para entrar na casa. Fala também esse texto também, aqui está falando do mistério. Veja que está falando sobre 4 rodas, umas rodas no meio das outras rodas. Fala de umas rodas no meio das outras rodas. Fala também que cada um tinha 4 rostos. Cada um tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubins. O segundo rosto era rosto de homem. O terceiro rosto era rosto de leão. E o quarto rosto era rosto de águia. Portanto, querido, o que devemos fazer para entrar no mistério de Deus? Primeiro, devemos ter visão espiritual. Olhe que no versículo 1, a primeira parte diz: depois olhei. Para entrar no mistério de Deus, temos que ter visão. Querubins são seres sobrenaturais que revelam a glória de Deus. Para entrarmos no mistério de Deus, temos que ter um olhar positivo. Para entrar no mistério de Deus, temos que olhar na direção certa. A nossa vitória está na direção certa. Olha o escritor aos Hebreus, ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para entrar no ministério de Deus, temos que ter um olhar positivo. Temos que olhar na direção certa. Segundo, devemos estar vestidos de linho. E disse ao homem vestido de linho, versículo 2, linho fino são a justiça dos santos, conforme diz Apocalipse 19, e o versículo de número 18. Queridos, terceiro, devemos ir por entre as rodas. Vais por entre as rodas. Isso está no versículo 2.
Isso fala de obediência. Quando diz aqui, e falou ao homem vestido de linho, vai por entre as rodas. Isso aqui está falando sobre obediência. Me faz lembrar dos discípulos, quando Jesus fez a promessa, diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E quando nós lemos, queridos, no livro de Atos, no capítulo de número 2, vamos ver que os discípulos, eles foram obedientes, eles foram para os cenáculos, e quando começamos a ler o livro de Atos, capítulo 2, e versículo 2, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado, e foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais repousou sobre cada um deles. Veja, foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas repartidas como que de fogo. Olha, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Veja que para entrar no ministério de Deus, temos que obedecer ao Senhor. 4. Devemos encher as mãos de brasas. Enche as tuas mãos de brasas acesas. Está falando de fogo. Fogo na Bíblia tem dois sentidos no aplicativo. Primeiro, fogo de Deus, que purifica, que santifica, que os que se entrega a Ele com humildade e fé e obediência. Veja que o fogo de Deus, ele purifica, santifica os que se entregam a Ele com humildade, fé e obediência. Quando nós lemos Isaías, capítulo de número 6, vamos ver ali Deus chamando Isaías, e a Bíblia chega a dizer, então disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios puros, e habito no meio de um povo em puros lábios, e meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mais um dos serafins voou para mim, dizendo, mais um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tiraram do altar, com uma tenaz. Com ela tocou meus lábios e disse, isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado os teus pecados. Depois ouvi uma voz do Senhor dizer, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, queridos, que Isaías só disse, eis-me aqui, quando a sua iniquidade foi tirada, quando o seu pecado foi purificado. Ele só recebeu a chamada, ele só foi enviado depois que foi tocada aquela brasa viva nos seus lábios. Ele foi purificado, a sua iniquidade foi tirada, e foi purificado o seu pecado. Após isto, ele afirmou, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha também, o fogo também fala, queridos, o fogo fala também de julgamento eterno para os que se rebeliam contra o desígnio divino. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Jesus é um fogo refinado. O Espírito Santo é um fogo de ardor que queima. Portanto, queridos, aqui está essa reflexão para o seu coração que devemos fazer para entrarmos no mistério de Deus. Temos que estar vestido, temos que estar, portanto, para entrar no mistério de Deus, temos que estar vestido de linho fino, mas também temos que ter visão espiritual, temos que obedecer às ordens divinas, temos que estar com as mãos com brasas acesas. Enche
temos que estar com nossas mãos brasas acesas. Encher nossas mãos de brasas acesas e espalhar sobre a cidade. Quero dizer a todos que Jesus Cristo é o mistério da igreja. Jesus Cristo é o Rei da glória. Jesus Cristo é o Senhor da glória. Jesus Cristo é a esperança da glória. Jesus Cristo é o Senhor que há de vir. A Bíblia diz que o Filho de Homem virá com poder e grande glória. Portanto, querido, que nós possamos fazer isto, entrar no mistério de Deus, assim como Ezequiel teve essa visão sobre a glória de Deus. Queridos, eu deixo essa reflexão para todos, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de deixar o seu like. Amém? Sabe o quê? Botando minha pulseira. Aí já vou poder ver aqui.